Salve, meus confederados! Você está no Mundo de Ideias e no vídeo de hoje nós vamos discutir como que os anjos se parecem. E isso não vai ser nem um pouco normal. Então venha comigo e vamos nessa. A partir de agora, a gente vai ter que voltar no tempo para você entender o que eu vou falar daqui para frente sem que você fique maluco no final do vídeo. Eu tenho que pagar o teu psiquiatra. Então, essa viagem no tempo ela consiste em você imaginar a seguinte cena. Esse aqui é você, eu vou escrever aqui, ó. E o que aconteceu foi que tu pegou um iPhone, qualquer celular, não precisa ser o mais novo não, pode ser um iPhone 7, e você entrou por um portal. E esse portal, ele levou você para o passado. E esse passado, eu vou dizer aqui que se encontra em 400 anos antes de Cristo. E tu achou esse carinha lá no passado. E ele é ninguém mais, ninguém menos do que um profeta da Bíblia. A gente pode dizer aqui que é o profeta Isaías ou o profeta Ezequiel. Mesmo que você não seja religioso ou crente, com certeza tu já ouviu falar do nome desses camaradas aí, né? Então você retrocedeu no tempo, com a máquina do tempo, segurando um iPhone, e você está de frente para um profeta com o iPhone na mão. Esse é o cenário. E como um bom profeta, o trabalho dele agora vai ser registrar aquilo que ele está vendo, porque acaba se tornando um tipo de visão ou profecia. E ele vai precisar descrever com as próprias palavras o que é um iPhone. Um sujeito que nunca viu nem a energia elétrica ter que falar o que é um iPhone. É como você, na sua casa agora, receber um cara que veio do futuro, do ano de 3000, e ele está segurando um objeto que veio desse futuro. E você precisa anotar numa folha de papel o que você está vendo. E esse é o mesmo problema do profeta, porque ele vai ter que descrever com o que ele sabe o que é um iPhone que ele não conhece. Que enrascada! E além disso, tem um segundo problema, que é o tempo que se passa entre a visão e o momento em que ele vai anotar o que viu. Porque esse tempo, ele não ajuda na memorização. É basicamente o que acontece quando você tem um sonho muito louco durante a noite e no dia seguinte você precisa lembrar o que foi o sonho. Então você tem só flashes daquilo que você viu e você tenta juntar a história, mas acaba ficando bem confuso. E o que aconteceu aqui é algo bem parecido. Com a diferença é que vai dizer que esses homens eles eram inspirados por Deus através dessas visões para ter essas profecias sobre o futuro. Mas mesmo assim, ainda era uma mente humana que precisava falar com as próprias palavras sobre aquelas coisas bizarras que estavam na sua frente. E esse profeta, depois de fazer a descrição do que viu, o resultado vai ser muito parecido com isso daqui. Uma tábua de luz, exatamente. Porque ele está vendo um objeto que é sólido, assim como uma pedra ou uma tábua, e desse objeto sai luz também, ou seja, uma tábua de luz. E calma que a coisa vai ficar louca, porque na própria Bíblia existe o relato de um OVNI. Foi isso mesmo, você não ouviu errado, eu falei OVNI. E isso acontece no livro do profeta Ezequiel. E eu vou ler para vocês como está escrito. É o seguinte: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor ao redor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Basicamente é isso. E, gente, lembra de tudo que eu falei até agora. Você está no passado e você está descrevendo uma coisa que você não entende. E esse objeto, ele estava no ar, voando, e o profeta não soube identificar. Logo, é um objeto voador não identificado. OVNI, ponto final. E depois vai falar que dessa coisa voadora ainda saem criaturas de dentro dela. Para você não achar que eu sou mentiroso, lê lá como está no livro. É só abrir na Bíblia aí no computador, nesse livro de Ezequiel, no capítulo 1, no versículo de número 4. E vai falar dessas criaturas que descem dessa coisa voadora. E vai descrever o profeta que essas criaturas elas tinham um rosto humano e rosto de animal, na mesma cabeça. Eu não vou agora descrever isso nesse vídeo com vocês, mas só para vocês entenderem que não eram criaturas normais que saíram de dentro disso. E aí, muitos especulam que o profeta teria visto uma nave espacial, um disco voador, um foguete, como está desenhado aqui. E de dentro dessa nave teriam saído essas criaturas, animais ou anjos, como é o tema desse vídeo.
E falando em anjo, vamos ver os mitos que se fala por aí sobre essas criaturas misteriosas. E o primeiro é a ideia de que todo anjo é anjo. E isso aqui tá errado, porque quando tu chama um flamenguista de meu anjo, anjo do bem aqui não é, né? E, gente, na Bíblia está escrito, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 22, vai estar escrito: o qual, havendo subido ao céu, tá falando de Jesus, ele reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e potestades. Então a Bíblia ela vai separar entre vírgulas anjos, autoridades e potestades. Se fosse em tudo a mesma coisa, o mesmo bicho, por que então separa por vírgula, se são coisas diferentes? Então sim, existe um anjo, mas além deles, existem outras criaturas que nós nem conhecemos direito. O segundo mito é o de que anjo tem asa. E não, eles não têm asa. Gente, vamos lembrar do que falamos no começo, sobre os povos antigos verem algo que eles não entendem. Eles vão tentar descrever com coisas que eles conhecem. E a maioria conhecia o quê? Um passarinho, uma criatura que voa porque ela tem asa. E aí vai ver um anjo, uma coisa flutuando, e vai dizer que ele flutua no ar porque ele também tem asa. Sendo que isso, não é verdade. Porque nós sabemos que os anjos, eles não são criaturas terrestres desse plano. Logo, a física terrena não se aplica sobre eles, muito menos a gravidade. Então eles não precisam da asa para voar, porque isso é para quem está na Terra. E eles podem muito bem estar aqui, e sair flutuando por conta do seu poder antigravitacional. Nada de asa, entenderam? E nem aquela rodinha na cabeça aqui. Que isso, cara? Anjo virou moto para ter roda? Então, gente, entendam isso, por favor, e não deixem esse tipo de mentira entrar na vossa cabeça. E o terceiro mito é o de que anjos aparecem por aí. E, gente, acreditem, isso é normal. Muita gente diz que vê anjo o tempo todo. Principalmente essas igrejas mais antigas. Nada contra a senhorinha que usa cabelo amarrado e saia. Porém, esse público costuma ser o que fala que tá vendo um anjo toda hora. O cara acorda, tem um anjo parado segurando o paletó. Vai dormir, tem um anjo com a toalha para ele tomar banho. Que isso? É anjo tudo quanto é lugar. Isso aí não é anjo não, cara. Porque o anjo da Bíblia, eles só aparecem dependendo de grandes missões. Como assim? Quando Deus ele tem uma missão para dar para um ser humano, ele enviava um anjo, e esse anjo ele se comunicava representando Deus. Um exemplo disso é o nascimento de Jesus. A gente sabe que um anjo apareceu para Maria e disse que ela ia ter um bebê, o Jesus, ok? E não é à toa que um anjo vai descer do céu para ver tua cara, tu não é tão importante assim não, mano. Então para de achar que tudo é anjo, até porque muitos desses anjos que você pode estar vendo, eles não são nem do bem. Afinal de contas, demônios também são anjos, né? É que caíram, que viraram casaca, foram do Flamengo pro Vasco. Então para com isso, porque anjo não é tão banal quanto você pensa. E aí tem as classes, que são esses nomes aqui que você já pode ter ouvido falar, como arcanjos, querubins, serafins e outros menos conhecidos. E no fim das contas, o que importa é que eles são todos diferentes. E nós já falamos nesse vídeo que não é tudo anjo, porque senão a própria Bíblia não ia diferenciar com vírgula. E aquilo que nós conhecemos como anjo é uma ideia criada pela Igreja Católica, com o passar dos anos e através das artes, que desenhou um anjinho lá com asa, se referindo a essa classe aqui. E eles vão dizer que essa seria a mais baixa patente, responsável por cuidar dos seres humanos, das crianças, os famosos anjos da guarda. Mas isso é tudo descrição humana, lembre-se disso. Enquanto isso aqui são criaturas além da nossa compreensão. E é por isso que quando a gente fala de aparência, é muito difícil dizer para você como eles se parecem. Porque nós nem sabemos se o olho humano é capaz de compreender uma criatura dessa. Nossa mente nem vai entender. Porque se aparece um anjo desse para tu, você vai dizer que está vendo um abacaxi flutuante com tentáculos. O que é muito diferente da aparência real deles. Então, se aparecer um querubim no seu quarto, não fique assustado. E olha que louco, para sua cabeça explodir de vez. Existe um poder chamado transmutação. Isso é basicamente o que está lá na Bíblia, em um versículo que fala o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, porque muitos sem saberem acolheram anjos. Sem saberem. Anjos. É por isso que está falando para você não ser alguém que ignora a hospitalidade, para você abrigar o estrangeiro, porque aquela pessoa ela pode ser um anjo.
E se isso aqui for no sentido literal, então o bagulho é mais sério do que a gente pensa. Então quer dizer que um anjo ele pode estar disfarçado no meio de humanos. E a única forma de você estar disfarçado entre seres humanos são duas alternativas. Número 1 é você ter a capa de invisibilidade do Harry Potter e ficar invisível. Número 2 é você ser outro ser humano, a ponto de você não chamar atenção. Então, mesmo que você seja essa criatura e você tenha o poder de transmutação corpórea e vire uma pessoinha, você vai poder andar por aí sem chamar atenção. E aí, nós vamos endoidar um pouquinho agora. Porque existe aquela cobra famosa da história de Adão e Eva que estava dentro do jardim do Éden e essa escrota teria enganado a Eva, a burra, que comeu do fruto e cagou toda a raça humana. E por conta disso a gente sofre hoje em dia. Resumo da história, para você que perdeu. Só que essa cobra, que a gente pensa que é uma simples cobra, ela pode ter sido algo muito pior. Isso porque a palavra serpente, ela tem a mesma derivação da palavra serafim. Essa criatura que nós falamos lá atrás, esse ser espiritual, mas no jardim ela estava em formato de cobra. Então aqui nós temos duas opções. Primeira é, a cobra ela foi incorporada pelo ser espiritual e através disso falou com Eva. Segunda opção, a cobra é o próprio ser espiritual que fez uma transmutação para o corpo de uma cobra, que nós sabemos que ainda tinha a patinha, né? Nós vimos na novela da Record, e Deus ele tirou a pata com uma maldição, mas enfim, e através disso ela se comunicou com o ser humano. E ainda vai dizer que essa criatura ela era sábia, porque como que você vai convencer o humano? A menos que você tenha poderes persuasivos. Então não era qualquer bichinho que estava andando no jardim, não, gente. Era uma criatura diferenciada. E aqui o nosso relato pessoal de hoje, que foi a história que um inscrito trouxe, dizendo que ele estava num zoológico, passeando com a família, e ele teria passado perto da jaula do macaco. E quando ele fez isso, um dos macacos veio até ele, e ele vai contar que o macaco disse para ele que precisava fugir do zoológico, para que o meu amigo soltasse o macaco da jaula, levasse o macaco para casa e enchesse ele de anabolizante. Isso foi tudo o macaco que falou, né? Porque ele iria crescer então, e depois de grande, ele iria descer a porrada no Godzilla, porque ele era o próprio King Kong, que teria vindo para salvar a raça humana. Olha que heresia! Só que o meu amigo não é burro nem nada, e ele lembrou da história de Adão e Eva, para não cair na enganação de bicho e não ouvir essas criaturas. Então ele não soltou o macaco, e graças a Deus, né? Já pensou? Se esse demônio tivesse sido solto, ele estaria por aí batendo em todo mundo. Então, gente, lembrem-se disso e apliquem nas suas vidas. Espero que vocês tenham gostado, a aula tá dada, beleza? Então siga aí o canal e aguardem os próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.